Olá, bom dia, seja bem-vindo ao primeiro Noticidade Manhã desta semana. Nesta edição você vai saber as vagas de emprego disponíveis na região para quem quer ingressar no mercado de trabalho. E você, gosta de artesanato? Quer aprender a fazer peças em cerâmica? Então fique ligado, porque hoje o Noticidade Manhã também traz ao vivo uma dica bem bacana, direto de Porto Feliz, sobre este assunto. Mas a violência no trânsito é o que chama a atenção neste momento. Um homem morreu carbonizado e 3 pessoas ficaram feridas após um acidente na rodovia Mário Batista Mori, no quilômetro 42, em Cesário Lange. Segundo os bombeiros, um caminhão bateu de frente com um carro. As vítimas foram socorridas ao hospital de Boituva, mas o homem que dirigia o veículo não resistiu aos ferimentos. As outras 3 vítimas tiveram ferimentos leves. E 7 pessoas ficaram feridas em um outro acidente na madrugada de domingo na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 56, em São Roque. Segundo a concessionária que administra a rodovia, um carro bateu em outro e o primeiro veículo capotou. Uma moto que vinha logo atrás conseguiu desviar do acidente, mas se chocou em outro veículo e a moto com os 2 ocupantes tombou. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital de Araçariguama. E por falar em moto, um motoqueiro de 48 anos morreu em um acidente na rodovia José de Carvalho, em Pilar do Sul. Segundo a polícia rodoviária, 2 motocicletas perderam o controle em uma curva e bateram em um carro. Heitor Fontes Lopes, de 48 anos, morreu no local. O outro motoqueiro, de 42 anos, foi levado à Santa Casa de Pilar do Sul com ferimentos graves. O motorista do veículo nada sofreu. Em São Roque, outro motoqueiro na rodovia morreu na rodovia Lívio Tagliassacchi. Segundo a polícia, a moto teria sido fechada por um carro que fugiu sem prestar socorro. O Wellington Ferreira Matos, de 42 anos, morreu na hora. A mulher que estava na garupa foi encaminhada com ferimentos graves ao pronto-socorro de São Roque e depois transferida a um hospital particular. E mais outros 2 acidentes envolvendo motos chamam a atenção por conta das vítimas fatais. Em Piedade, na SP-79, um motociclista de 40 anos morreu após bater em um carro que seguia pela contramão. Outro acidente, desta vez em Boituva, acabou com a morte de outro motociclista. O homem de 28 anos seguia pela SP-127 no sentido de Tatuí, quando bateu em um carro e, em seguida, foi atropelado pelo mesmo veículo. E na estrada que liga Boituva a Tatuí, 2 pessoas ficaram feridas por conta de outro acidente. O acidente poderia ter sido mais grave. Por sorte, o veículo se prendeu nos arbustos do barranco de quase 4 metros de altura. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu porque a vítima, ao tentar ultrapassar, teve que desviar desse buraco, que fica no quilômetro 17 da SP-129, que liga Boituva a Tatuí. Ele se atrapalhou e caiu no buraco ali. Deve ter arrumado com a porcaria, né? Coisa feia, não? 2 pessoas estavam no carro e ficaram presas às ferragens. De acordo com a polícia rodoviária, as vítimas foram levadas à Santa Casa de Boituva com ferimentos leves. Bom, e apesar da violência registrada no trânsito neste fim de semana, vamos saber então como está a movimentação neste início de semana. Agora são 7h06, nossa equipe traz a partir de agora todas as informações atualizadas do trânsito neste momento com o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro, onde você está hoje? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham a Noticidade Manhã. Eu estou aqui na Avenida Dom Aguirre, na altura da Praça Lions, e o trânsito em Sorocaba segue sem pontos de lentidão nas principais ruas e avenidas. Como vocês podem ver, o trânsito aqui na Avenida Dom Aguirre é carregado nos 2 sentidos, tanto quem vai para Castelinho, em direção ao Parque das Águas, quanto no sentido contrário, quem chega aqui pelo centro da cidade ou se direciona ao Campolim ou a Raposo Tavares. E pelas rodovias do sistema Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo, o motorista só encontra lentidão na chegada a São Paulo. E falando em trânsito ainda, uma caminhada no final de semana em Itapetininga reuniu centenas de pessoas para pedir mais segurança após a morte de um adolescente em um acidente de carro no centro da cidade.
Na manifestação, 250 pessoas se concentraram no cruzamento onde o adolescente Matheus Mariotto, de 13 anos, morreu no último dia 15. Segundo a família, a suspeita estava embriagada na hora do acidente. A mulher supostamente passou o sinal vermelho e veio atingir o veículo conforme eu estava conduzindo aqui nessa rua. E veio colidir conforme aqui no poste. No fim, ele veio a falecer no outro dia, morreu com traumatismo craniano. No ato, amigos e familiares da vítima deixaram no cruzamento faixas pedindo mais segurança e rigor contra quem dirige embriagado. Você tomou bebida alcoólica, usou algum remédio forte, não pegue seu carro, que seu carro muitas vezes pode virar uma arma, né? Amigos de Matheus lembram com carinho e tristeza do jovem que se foi. Quietinha, mas sempre fazendo as pessoas rir. Podia ser com a família da gente também. O Matheus é muito correto, muito justo, uma pessoa muito centrada. Então. Uma cadeirante de 17 anos, também vítima da imprudência no trânsito, participou do protesto. Eu achei que nunca fosse acontecer comigo, mas acontece, né? E bebida e volante nunca vai dar certo. Então o respeito, né, serve para o trânsito também. Após a concentração neste ponto, os manifestantes iniciaram a assinatura de uma petição por melhorias no trânsito. Baixo assinado, né, que vai para a Procuradoria-Geral, no Ministério Público, né, requerendo melhorias no nosso trânsito, né, e tudo mais, para outras famílias não serem vítimas e ninguém sentir a dor que a minha família está passando. Para quem perdeu o filho precocemente, a única coisa que se espera é por justiça. Que a lei seja aplicada, que seja feita a justiça. Nós somos cidadãos brasileiros, pagamos nossos impostos. Então que a justiça seja, tem lei, então que a justiça seja feita, né? Pois é, e ontem aconteceu outro ato de imprudência. Um homem foi preso por dirigir embriagado em Salto de Pirapora. Segundo a polícia, ele roubou o carro da empresa onde trabalhava e quando foi localizado foi feito o teste do bafômetro que apontou que ele estava alcoolizado. O homem foi encaminhado a um CDP da região e o carro devolvido ao dono da empresa. E agora uma dica para você, motorista. A Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo disponibiliza na internet uma delegacia eletrônica. Nela você pode registrar um boletim de ocorrência eletrônico em caso de acidentes de trânsito sem vítima. Veja como funciona. No site ssp.sp.gov.br, clique na opção Acidentes de Trânsito sem Vítimas. Em seguida, avançar e depois registrar acidentes sem vítima. Agora é só preencher o formulário e finalizar. E o boletim de ocorrência é encaminhado a uma delegacia e, caso necessário, um policial entre em contato com a pessoa. O importante, o legal avisar, é que esse boletim de ocorrência não precisa ser feito na hora do acidente. Ele pode ser feito depois de já ter acontecido esta ocorrência. Fernando. Tá ok, Pedro. Obrigado pelas informações, belas informações aí ao motorista prestadas, viu, Pedro? Daqui a pouco a gente volta. Agora são 7h12. Um homem de 32 anos morreu baleado em um bar no fim de semana no bairro Dona Catarina, em Mairinque. Segundo a polícia, testemunhas contaram que 2 homens armados e encapuzados entraram no estabelecimento e atiraram contra a vítima. O homem morreu no local. Os suspeitos conseguiram fugir. Até agora, ninguém foi preso. Outro homem também morreu baleado em Sorocaba. Segundo os bombeiros, ele levou um tiro na cabeça quando passava por uma rua no Jardim Josiane. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital regional, mas também não resistiu. Em Itu, um homem de 22 anos também morreu no bairro Portal do Éden. Segundo a PM, ele foi atingido por 3 disparos. Chegou a ser socorrido ao pronto-socorro da cidade, mas também não resistiu e, por enquanto, ninguém foi preso. E também no fim de semana, um policial militar morreu após ser atingido por 10 tiros em Sorocaba. O crime aconteceu no bairro Cajuru. Segundo os bombeiros, Kleber de Sales Coelho era dono desta lan house e teria ido comer na padaria que fica ao lado, quando 2 homens armados tentaram assaltar o estabelecimento. O policial reagiu e foi baleado. Kleber trabalhava no batalhão de Itu e foi enterrado no domingo. Uma quadrilha foi presa com mais de 400 quilos de maconha na madrugada de domingo na rodovia Castelo Branco. Segundo a Polícia Rodoviária de Tatuí, 3 homens e 2 mulheres foram detidos em 2 carros no pedágio da cidade de Quadra. Os suspeitos foram levados para a delegacia de Porangaba. Os 3 homens foram encaminhados à cadeia de Itatinga e as mulheres ao CDP de Pirajuí. E um homem também foi preso por suspeita de tráfico de drogas no Parque das Laranjeiras, em Sorocaba. Segundo a Guarda Municipal,
O homem de 26 anos jogou a droga em um terreno baldio e fugiu para dentro de uma escola. Com ele, foram encontradas mais de 200 porções de cocaína. O homem foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E mais tráfico. Outro homem de 25 anos também foi preso, suspeito por tráfico de drogas no bairro Lopes de Oliveira. Após denúncia anônima, a polícia chegou até o suspeito que, ao ver a viatura, jogou a sacola com as drogas e tentou fugir, mas foi detido. Com ele foram encontradas mais de 150 porções de cocaína, crack e maconha. Ele foi outro, encaminhado ao CDP de Sorocaba. Depois de ficar inteirado com as notícias da região, vamos saber os fatos que marcam o início desta semana, direto do SBT Manhã com Patrícia Rocha. Um jovem morreu num desabamento na zona sul de São Paulo, Kalina Sabino. A tragédia foi por volta das 11 horas da noite. A marquise de um muro que pertence a uma empresa que estava em processo de demolição caiu. Segundo testemunhas, algumas pessoas estavam próximas a este ponto de ônibus no momento do incidente. Paulo Henrique, de 19 anos, era ajudante de cozinheiro. Ele havia chegado da Bahia há um pouco mais de 3 meses e estava esperando o coletivo para ir encontrar a namorada. Ele e outro homem foram atingidos pelos pedaços de concreto. Paulo chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A segunda vítima permanece internada em estado grave. 7h18. Vamos agora dar uma relaxada nas notícias ruins. Vamos falar de coisa boa. Você gosta de artesanato? Então, olha só, em Porto Feliz estão abertas as inscrições para a oficina de produção de cerâmicas. O objetivo da iniciativa é ensinar os participantes a fazer peças artesanais do material. Os detalhes de como participar do curso a gente vai saber agora ao vivo, novamente com o repórter Pedro Leão. Serão ensinadas peças artesanais de povos indígenas da região. Ao todo, são 30 vagas para pessoas maiores de 14 anos. Sobre este assunto, eu converso agora com Elineu Rosa Tomé, administrador da Casa da Cultura. Elineu, bom dia. Que tipo de peças serão ensinadas? Bem, o curso é nessa quinta-feira agora, em 2 partes. A parte teórica, onde as pessoas vão poder aprender sobre a importância da cerâmica na vida dos povos indígenas do período colonial e também aprender a fazer essas peças. E depois vão poder confeccionar a sua própria peça de cerâmica indígena. E o que precisa para se inscrever? É apenas fazer a sua inscrição. O curso é gratuito, é livre para qualquer público a partir de 14 anos de idade. É só se dirigir ao local e fazer a sua inscrição. Não precisa de documento nenhum? Não, apenas um nome completo e um telefone para contato, a pessoa já pode participar. A pessoa vai poder levar a peça embora depois da oficina? Sim, o próprio curso fornece o material, a argila que vai ser usada e ao final do curso a pessoa poderá levar a sua peça de cerâmica. É só para moradores de Porto Feliz ou é aberto a outros moradores da cidade, de outras cidades? É aberto a qualquer morador aqui da nossa região de Sorocaba. Tá ok, muito obrigado pelas informações. E as inscrições terminam no dia 4, quarta-feira. Os interessados devem comparecer à Casa da Cultura, que fica na rua Tristão Pires, 123, no centro. O telefone para informações é o 15 3262 4788. Fernando. Legal, Pedro. Uma boa oportunidade para ter novos conhecimentos e, de quebra, tirar o estresse do dia a dia. Daqui a pouco, ou melhor, um bom trabalho à equipe. A gente não volta mais a falar, Pedro. Bom trabalho à equipe, tá bom? Tá certo, Fernando. Está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho? Então preste atenção, porque agora você confere as vagas disponíveis nas cidades da região. Em Várzea Paulista, as oportunidades disponíveis são para auxiliar de limpeza, ajudante de produção, estoquista e motorista de ônibus. O atendimento ao público é feito na rua José Dias de Castro, número 160, na Vila São José. O pátio de Salto está com vagas em aberto para auxiliar de enfermagem, operador de escavadeira, pizzaiolo e recepcionista. Os interessados devem ir ao posto que fica na rua José Revel, número 270.
Já o pátio de Tatuí oferece vagas para camareira, soldador, motoboy e mecânico de máquina industrial. O pátio da cidade fica na rua Coronel Aureliano de Camargo, número 943. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 5 da tarde. No CAT de Votorantim existem vagas em aberto para eletricista de automóveis, inspetor de loja, serralheiro e vendedor. O CAT da cidade está localizado na Avenida Moacir Oséias Guitti, número 41. A segunda-feira será de sol entre as nuvens na região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde neste momento o tempo é aberto, o sol começa a brilhar forte já na cidade. Neste começo de semana, as temperaturas variam entre 15 e chegam até 30 graus hoje. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Jundiaí também tem mínima de 15, mas a máxima pode chegar aos 32. Mesma previsão para Campo Limpo Paulista. Em São Roque, as temperaturas variam entre 13 e 29 graus. Pois é, e o tempo seco provocado pelo calor pode ter sido uma das causas de um incêndio em um terreno abandonado no bairro Santa Terezinha, em Sorocaba, que comprometeu residências que ficam próximas ao local. A fumaça foi tanta que cobriu a rua com uma névoa cinza. As chamas derreteram os canos do estacionamento desta loja de tinta. Assustou, né? Eu vim rapidinho para cá, né, para ver o que aconteceu, né? Moradores precisaram sair das casas para não se intoxicarem com a fumaça. Dentro dos imóveis era possível ver fuligem pelo chão. Algumas mulheres tentavam amenizar a situação jogando água na rua. Estava subindo fogo pelo chão lá, subia por dentro do cano. Sabe? Daí liguei a borracha, coloquei dentro. Aquela fumaceira que tapou, assim, 12 correndo de carro que passava gente socorrer. Horrível, horrível. O corpo de bombeiros chegou quando o incêndio já estava no fim e só precisou fazer o trabalho de rescaldo. O SAMU foi acionado para socorrer quem inalou a fumaça. Os bombeiros não informaram se o incêndio foi criminoso ou acidental. Olha só, 7 horas e 26 minutos, hora de começar a rotina nesta segunda-feira. A gente vai falar agora de futebol. E a boa notícia para os torcedores do São Bento. Em casa, o time ganhou de 2-0 sobre a União Barbarense e já ocupa a segunda colocação do Grupo 3. Outro que segue bem e intocável na liderança do grupo é o Ituano, que derrotou o RBB por 1-0 em Itu. Já o Paulista perdeu por 1-0 para o Grêmio Osasco e segue na penúltima colocação. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians não tomou conhecimento do Flamengo e no dia de aniversário de 103 anos do clube, deu um presente à torcida e aplicou uma sonora goleada no time carioca. Veja os gols. Depois de bela jogada do ataque corintiano, Alexandre Pato só teve o trabalho de empurrar para o gol. O segundo do timão foi uma pintura. Pato driblou o goleiro e chutou sem ângulo. Romarinho aproveitou o rebote e ampliou. De pênalti, o peruano Paulo Guerreiro fechou a conta, 4-0. Pato, o melhor em campo, faz aniversário hoje. Jogaço no Mineirão. Com 30 segundos de jogo, William fez o primeiro do líder Cruzeiro contra o Vasco. O time carioca empatou com Willy. Lucas Silva colocou o Cruzeiro de novo na frente. Júlio Batista ampliou. André e o Willy deixaram tudo igual, tudo no primeiro tempo. Na segunda etapa, Lucas Silva e Vinícius Araújo garantiram a vitória do Cruzeiro por 5-3. O Criciúma venceu o Vitória com esse gol de pênalti de Marcel. Mesmo o placar da vitória do Grêmio sobre a Ponte Preta, Kleber aproveitou a bobeada da zaga e tocou na saída do goleiro. O Atlético Paranaense não tomou conhecimento do lanterninha Náutico. Léo e Everton puseram um furacão na frente. Oliveira descontou para o Náutico. Ederson marcou mais 2 para o Atlético, 4-1. O Santos venceu o Fluminense com gols de Thiago Ribeiro e Cícero batendo falta. A Portuguesa marcou 3 gols no Bahia nos primeiros 7 minutos de jogo. Moisés Moura e Gilberto, 2 vezes, abriram boa vantagem para a Lusa. Fernandão diminuiu. Bergson marcou o 4º da equipe paulista.
O Alisson fez ainda o segundo do Bahia. Final 4-2 para a Portuguesa. Pela Série B, o Palmeiras ficou no empate em 2-2 com o Ceará. Resultado que manteve o Verdão na ponta da tabela. E também da segunda divisão vem um pênalti grotesco. O América de Natal vencia o São Caetano por 1-0 quando Danilo Bueno caiu sozinho. O árbitro pernambucano Gilberto Castro Júnior deu pênalti. Jael bateu e empatou. Mas a justiça foi feita. O América marcou mais um gol e venceu o jogo. Uma enxurrada de gols. E no fim de semana, músicos do Madrigal de Sorocaba realizaram uma apresentação beneficente no Instituto Histórico e Geográfico da cidade. Um canto de solidariedade. O objetivo aqui, além, claro, de agradar aos ouvidos de quem assiste, é arrecadar alimentos. O Madrigal da Uniso, espécie de um coral pequeno, se apresentou na sede do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba a um preço simples, 1 quilo de alimento. E se engana quem acha que a apresentação de um madrigal seria parada. Nada disso. Haja entusiasmo e alegria. Muita música para começar a sua segunda-feira. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Dom Aguirre em Sorocaba. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!